Olá, queridos colegas professores da Rede Municipal de Francisco Beltrão. É com muito prazer que eu estou novamente aqui para trabalharmos nessa nossa quinta aula, nesta formação de professores à distância. Meu nome é professora Carmen Luzia Mendes Pereira. Nessa quinta aula, nós trabalharemos novamente com o tema A Consciência Fonológica como facilitador na alfabetização. Neste módulo 2, quais professores estão trabalhando conosco, né? Estão trabalhando dentro dessa formação. São os professores que atuam na educação infantil de 4 e 5 anos e no ensino fundamental 1, primeiro ao segundo ano. Os professores que atuam dentro do ciclo de alfabetização. Alguns professores podem me perguntar, mas professora Carmen, 4 e 5 anos já se encontra dentro da alfabetização? Os professores já estão inclusos dentro do ciclo de alfabetização? Sim. O 4 e o 5 da educação infantil já como que nós podemos dizer? Os professores já estarão trabalhando para que lá na educação fundamental 1, no primeiro ano, no segundo ano, esses alunos possam ir mais bem preparados, estimulados para que quando essas crianças cheguem lá, eles tenham uma alfabetização melhor garantida, mais garantida, né, professores? Então, os professores da educação infantil 4, da educação infantil 5, possuem um papel fundamental neste processo da alfabetização, mas sem queimar etapas, professores. Eu irei agora situá-los novamente dentro das aulas que nós já trabalhamos aqui com vocês. Na nossa primeira videoaula, nós trabalhamos o conceito do que é a consciência fonológica. Então, professores, o que é a consciência fonológica? A consciência fonológica, eu gostaria que ficasse muito bem frisado o significado da consciência fonológica. Eu sei que no primeiro momento é algo novo para muitos professores, mas é algo que já vem sendo estudado há muitos anos, que fique claro, professores, isso em mente. Não está sendo exposto agora, não está sendo estudado agora o termo da consciência fonológica e a grande relevância que ela tem para o aprendizado das crianças. Como ela facilita o aprendizado das crianças lá no ciclo de alfabetização. Então, o que é a consciência fonológica? A consciência fonológica nada mais é, professores, do que a tomada de consciência da nossa língua oral. É nós pensarmos, fazermos as nossas crianças compreenderem que a nossa língua oral, ela é expressada pelas nossas vias vocálicas, mas ela deve ser compreendida pelas nossas vias auditivas, pois as nossas vias auditivas, elas são inatas, elas se desenvolvem desde o útero materno. Então, nós nascemos com as nossas vias auditivas prontas para compreender o mundo através delas. A neurociência está aí para nos explicar que as nossas vias auditivas, elas são a porta de entrada para o aprendizado do ser humano. E nós precisamos aproveitar esta etapa do 0 aos 7 anos de idade para sistematizarmos este conhecimento e fazermos com que as nossas crianças se apropriem do sistema de escrita alfabético com mais facilidade. Mas anteriormente a essa apropriação do sistema de escrita alfabética, a criança precisa compreender
toda essa regularidade que existe dentro da nossa língua oral. Que são o que essas regularidades, professores? Quais são essas regularidades da nossa língua oral? Tamanhos de palavras, que existe palavras, que as palavras têm significância, significados, que dentro das frases que nós falamos, nós não falamos palavras soltas, que quando eu falo as coisas, eu não digo palavras soltas, eu não falo a boneca quero ser você, meu, eu não falo palavras soltas, que as palavras estão dentro de um contexto, que são as frases, e que essas frases também têm tamanhos, que são mensagens, e dentro dessas frases nós temos palavras que podem serem pequenas, médias, grandes, e que essas palavras têm tamanhos também, que são as sílabas, e que as sílabas também têm unidades menores, que são os fonemas. Então, nós precisamos fazer com que as nossas crianças compreendam a nossa língua oral. Isso é a consciência fonológica. É uma pequena retomada da nossa primeira aula para situá-los em todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo, professores, até nesse momento com vocês. Na nossa segunda videoaula, nós trabalhamos um pré-requisito para desenvolvermos a consciência fonológica, que é o que, professores? Muitas vezes nós, professores, falamos que quando nossa criança ela não se apropria da leitura, da escrita, dos conhecimentos que nós transmitimos, é porque elas não param para nos ouvir. Então, nós precisamos desenvolver em nossas crianças a consciência auditiva, o pensar sobre os sons que as rodeiam. E é lá no Infantil 4, professores, que nós temos a tarefa, professores, de desenvolvermos o processamento auditivo, fazermos as nossas crianças compreenderem o mundo à sua volta através dos sons, dos significados auditivos, que as crianças compreendam, parem para ouvirem os sons, que elas ouçam os sons, e nós só vamos conseguir trabalharmos posteriormente a consciência fonológica, e após a consciência fonológica, a introdução do sistema de escrita alfabética, a sistematização do sistema de escrita alfabética, professores, quando a criança parar para nos ouvir, quando ela compreender aquilo que eu estou explicando. Mas anteriormente eu preciso estruturar um trabalho de compreensão desse mundo que está aí fora. Então, professores, não adianta nada eu queimar etapas. Lá na Educação Infantil 4, eu tenho que compreender, professores, que trabalhar letras soltas não representa nada para minha criança. Eu vou estar perdendo tempo de estar trabalhando atividades que vão estar depois facilitando outro trabalho lá na Educação Infantil 5, lá no primeiro ano. As crianças que hoje estão na Educação Infantil 4, a gente sabe que com essa pandemia, nós sabemos que esse trabalho durante este ano vai ficar um pouco meio em defasagem, mas as crianças que vão iniciar o ano que vem na Educação Infantil 4, nós poderemos fazer um trabalho fantástico, professores, porque nós vamos estar dentro da fase correta do desenvolvimento delas. Nós vamos poder estar fazendo todo esse trabalho na Educação Infantil 4, preparando eles auditivamente, que eles possuem consciência ambiental, consciência dos sons do mundo, dos sons do corpo, dos sons do ambiente. Para lá no Infantil 5, desenvolvemos a consciência fonológica. Quando eles chegarem, professores, lá no primeiro ano, essa criança, eu tenho certeza absoluta
que ela terá uma facilidade bem maior na aquisição do sistema de escrita alfabético. Então, não vamos queimar etapas, professores. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um bebê, quando ele nasce, eu posso colocá-lo de pé? Ele vai sair caminhando, professores? Não, porque a parte motora dele não está preparada para isso. Eu tenho que respeitar o tempo. A parte motora dele estar preparada para essa etapa, que é o andar. A estrutura não está pronta. Então, não queiram, professores, queimarem etapas do desenvolvimento dos seus alunos. Então, nós entramos na terceira aula. Nós entramos nas hierarquias em específico para nós trabalharmos a consciência fonológica. Quais são essas hierarquias que nós vamos iniciar lá no Infantil 5? Nós vamos desenvolver nas nossas crianças a compreensão de frases e palavras. A criança tem que compreender que quando nós falamos, nós sempre falamos com significado, que as coisas têm nomes, que eu tenho um nome, que é uma palavra. É que nós falamos essas palavras dentro de uma frase que tem significado. Então, nós precisamos fazer com que as nossas crianças compreendam isso, professores. Porque a partir do momento que ela compreender esse fator, que existe palavras, que a palavra tem significado, é neste momento que a criança sairá do realismo nominal, que ela fará a dissociação do significado e do significante. Na nossa 7ª aula, nós traremos toda a explicação bem pautada sobre o que é o realismo nominal. Então, vocês vão compreender o que é uma criança estar presa no realismo nominal. Enquanto a criança está presa, professor, no realismo nominal, ela não se alfabetiza. E às vezes nós temos criança lá no 2º, no 3º, no 4º, no 5º ano, professores, presa no realismo nominal, ela não se alfabetiza. Então, por que lá no Infantil 4 eu quero queimar etapas e eu já quero apresentar letras soltas para o meu aluno que não fazem sentido algum para a criança nessa etapa? E eu deixo de trabalhar aquilo que é comprovado neurologicamente, cientificamente, que vai contribuir nas próximas etapas do desenvolvimento dela. Então, professores, nós temos que respeitar as etapas do desenvolvimento da minha criança. Na nossa 4ª aula, nós entramos na 2ª hierarquia, que é desenvolver na nossa criança a consciência de que aquelas palavras que elas já entenderam, que nós falamos, palavras, que tudo que existe são palavras. E que essas palavras têm unidades menores, que são as sílabas. A criança compreendendo que essas palavras têm unidades menores, nós estamos sistematizando o conhecimento. Entenderam, professores? Nós estamos fazendo a síntese dentro da oralidade, da compreensão da nossa língua oral. A criança está compreendendo, fazendo a síntese da nossa língua oral. Antes era uma frase, que dentro dessa frase nós temos palavras, e as palavras têm pedaços. E aí nós vamos trabalhar dentro da compreensão silábica as aliterações, as rimas. As aliterações e as rimas é de fácil compreensão para as crianças. É bem fácil. Depois que nós trabalharmos a síntese das palavras, as aliterações e as rimas ficam mais fácil para as crianças compreenderem.
Agora, nessa nossa quinta videoaula, nós entraremos na parte mais difícil da compreensão da consciência fonológica, que é o desenvolvimento, a compreensão do fonema, professores. Que na atualidade, o que nós fazemos nas escolas? Nós estamos utilizando um método, uma metodologia, professores, do século XIX, aonde era trabalhado a unidade menor da palavra, que era o código, e a junção de um outro código para formar outros códigos. É trabalhado dessa forma nas escolas. É priorizado o desenvolvimento da visão apenas, a decodificação, a memorização. E hoje a neurociência vem nos mostrar que o nosso cérebro, a parte mais acentuada de aprendizado no nosso cérebro é a audição. Então, vamos nos utilizar daquilo que o nosso cérebro já traz de inato, que é a nossa audição. Vamos desenvolver toda a potencialidade da nossa audição, do nosso desenvolvimento auditivo, para depois nós desenvolvermos o nosso visual. Então, professores, lá na Educação Infantil 4, o que vocês vão desenvolver? Para ficar bem frisado com vocês, professores, para vocês compreenderem o desenvolvimento auditivo ambiental, o processamento auditivo, que essa criança compreenda os sons, que ela pare para ouvir o mundo à sua volta, que ela compreenda esses sons à sua volta. Lá na Educação Infantil 5, nós vamos desenvolver as hierarquias da consciência fonológica. E eu só vou passar de uma hierarquia para outra quando essa criança se apropriou daquela hierarquia. Quando ela se apropriou da consciência, de frases e palavras, quando ela compreendeu auditivamente que dentro da frase a menina é bonita, tem 4 palavras. E que dentro dessa frase nós temos palavras pequenas, médias e grandes, é que eu irei para a próxima etapa, professores. É que eu irei explorar as sílabas dessas palavras. Então, professores, eu tenho que conhecer essas etapas. Eu tenho que entender cada etapa para que eu possa fazer um trabalho pautado dentro de uma cientificidade, de um trabalho que vai me facilitar o meu desenvolvimento e facilitar o desenvolvimento do meu aluno. Se eu sei que o cérebro do meu aluno aprende dessa forma e vai facilitar o desenvolvimento dele lá na apropriação do sistema de escrita alfabético, por que eu vou queimar etapas? Por quê? A próxima etapa que nós iremos trabalhar agora é a nossa hierarquia, que eu já falei para vocês anteriormente, que é o desenvolvimento dos fonemas. Então, dentro da consciência fonológica, nós temos todas essas hierarquias que eu já falei, trabalhei com vocês, né, durante essas 4 videoaulas em especial que nós trabalhamos. Essas últimas 3 aulas, em especial, que nós trabalhamos as hierarquias, né? Que foi a consciência das palavras e frases, as sílabas, aliterações e rimas, e agora, nessa nossa quinta aula, nós entraremos em específico no conteúdo do desenvolvimento dos fonemas. Então, como eu já falei para vocês, o desenvolvimento do fonema é a parte mais difícil para a nossa criança compreender, professores. E eu vou estar trabalhando logo aqui abaixo, nos slides abaixo, vocês compreenderão o porquê que é tão difícil a criança compreender o fonema.
Logo aqui, já temos uma pergunta bem interessante e eu gostaria de fazer para vocês. Grafema e fonema. Primeiro vem a análise dos fonemas, dos sons em fonemas, e depois a aprendizagem do código escrito, ou primeiro vem a aprendizagem das letras e posteriormente a análise dos sons. Então, professores, o que vocês acham? O que vem primeiro? Análise dos fonemas ou análise dos grafemas? Eu acho que quem já assistiu todas essas videoaulas que nós trabalhamos já sabe a resposta, né, professores? Quem compreendeu o que é a consciência fonológica vai saber responder que é claro, professores, que primeiro vem a análise dos fonemas, primeiro vem a compreensão dos sons. A todo momento nós estamos colocando a importância da compreensão dos sons, das palavras que estão no mundo à nossa volta. Que isso faz sentido para minha criança. Que quando eu trabalho toda essa regularidade da minha língua oral, isso faz sentido para a minha criança. E quando eu trabalho apenas o código, a letra, eu apresento apenas a letra solta, que é o grafema, apenas a letra B, por exemplo, não faz sentido algum para a criança. Ou eu trabalho a sílaba ba, sem estar dentro de uma palavra, não faz sentido para a minha criança. Então, é lógico, professores, que a análise dos fonemas, os sons, eles antecedem o aprendizado do grafema. Por isso que eu já falei, professores, que nós temos que compreender todas essas etapas do desenvolvimento do cérebro das nossas crianças e não queimarmos etapas e não nos afobarmos, eu uso essa palavra, né? Não nos afobarmos, ficarmos ansiosos por fazermos com que as nossas crianças se apropriem do sistema de escrita alfabético. E nós queimamos o processo. E nós, em vez de ajudarmos no processo, nós complicamos o processo. A criança ela tem que se apropriar do sistema da sistematização do nosso código escrito, da sistematização do sistema de escrita alfabética lá no primeiro ano. E a consciência fonológica, professores, ela antecede o processo de alfabetização. É lógico que nós temos professores aqui que estão fazendo essa formação, que já estão com professores, com os alunos de primeiro, de segundo ano, que não tiveram esse trabalho de consciência fonológica. E agora esses professores vão ter que fazer essa retomada, professores. Infelizmente, vocês terão um trabalho duplicado ou triplicado, porque vocês terão que desenvolver nos seus alunos todo o processamento auditivo, é claro que mais resumidamente, mas vocês terão que fazer o trabalho de desenvolvimento da consciência ambiental, com atividades com brincadeiras, com atividades lúdicas que estimulem a compreensão desses sons do mundo. Depois trabalhar todas as hierarquias, mas juntamente com as hierarquias, você já pode ir introduzindo o sistema de escrita alfabético. Entenderam, professores? Sistematizando atividades que vão estar desenvolvendo o sistema de escrito alfabético, a aquisição do sistema de escrito alfabético, juntamente com as hierarquias da consciência fonológica. Então, professores, vocês vão ter um trabalho um pouco mais acentuado. Mas se as crianças estão lá no infantil 4, no infantil 5, professores, eu quero deixar bem claro. Então, lá no infantil 4, no infantil 5, o que vocês têm que fazer? Não queimem etapas, professores.
Não queiram anteceder o processo de colocar as crianças de pé sem ser na hora. Entenderam, professores, o que eu quero colocar com toda essa minha explicação? É respeitarmos o momento da criança, é estimularmos assertivamente os nossos alunos. Aqui nós temos uma frase bem interessante, ó. Quanto mais a criança manipula de modo consciente o fonema, mais depressa ela aprende a ler. Descobrir os fonemas antecede os grafemas. Então, eu vou fazer todo esse trabalho da consciência dos fonemas para que a minha criança, quando eu for trabalhar os grafemas, ela já possua esse conhecimento dos fonemas. Quando eu for fazer relação com o grafema, se torne mais fácil esse entendimento. Então, eu vou apresentar primeiro o som daquela letra dentro da palavra e depois eu vou mostrar o grafema. Né, professores? Eu vou fazer todo esse trabalho de manipulação lá no Infantil 5 e lá no primeiro ano eu vou estar sistematizando esse conhecimento. Consciência de fonemas, a capacidade, o que é ter consciência de fonemas? É a capacidade de segmentação da oralidade se desenvolve sempre da maior unidade para a menor unidade. Da palavra em sílabas, que são as aliterações, as rimas, e daí nós vamos para os fonemas. Então, entendermos que a nossa fala, nós falamos em palavras, e que essas palavras são formadas por sílabas, e dentro dessas sílabas tem palavras começadas com mesmos sons, ou começadas parecidos, que são as aliterações. Tem palavras que terminam oralmente iguais, que são as rimas. Nós temos também dentro das sílabas a unidade menor ainda, que é o fonema. Que, por exemplo, tem sílabas que nós temos 2 fonemas, ou depende da sílaba, 3 fonemas, ou 4 fonemas, dependendo da sílaba. Muitos estudiosos nos alertam para começarmos sempre esse trabalho de sistematização dos fonemas por sílabas simples, dentro de palavras, e por sílabas simples, por palavras simples, para que a criança tenha uma maior compreensão dessas palavras. Dependendo da metodologia do professor, dependendo do trabalho, a sistematização, o professor fará a sua metodologia, o seu método de trabalho. Mas alguns autores recomendam essa utilização. Perceber a estrutura interna das sílabas depende do desenvolvimento da consciência fonêmica, a consciência das unidades mínimas da sílaba. Do sistema fonológico, gente, é muito difícil. Por quê? Porque quando nós falamos as palavras, nós falamos ela em sílabas. Na verdade, a unidade menor que a criança ouve quando nós sistematizamos a palavra, quando nós sintetizamos a palavra, quando nós falamos a palavra em pedaços. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Barata. Nós falamos a palavra em sílabas. A criança ouve essas unidades, que são as unidades menores, em sílabas. Então, nós precisamos sistematizar esse conhecimento para as crianças, que dentro dessas unidades menores que elas ouvem, ainda nós temos outra unidade, um som menor ainda, que é aquela letrinha que corresponde àquele som. A. Então, é muito difícil nós fazermos que a criança compreenda. Então, quando a criança se
apropria dessa compreensão, ela já está lá no processo do silábico alfabético. Então, a criança já está bem adiantada, né, professores? Quando ela compreende, quando ela consegue ouvir essa unidade menor da sílaba, que é o som que a letra corresponde, que o grafema corresponde, que é o fonema. Mostrar-se sensível à segmentação da palavra em sílabas é passo fundamental para desenvolver a percepção das demais etapas da consciência do nível do fonema. Então, como eu já falei, professores, essa é a etapa mais difícil que nós temos que trabalhar bastante com as nossas crianças, né, professores? Sobre o fonema é importante saber, então, que são as menores unidades da língua, elas não são pronunciáveis isoladamente, professores. Então, assim, por que nós não devemos trabalhar o fonema isolado com a criança? Então, letra, quando eu trabalho a letra B com a criança, a letra A, a letra B, a letra C, então nós abrimos a boca, nós pronunciamos, a criança compreende auditivamente esse som. Mas quando nós trabalhamos o fonema, quando nós trabalhamos esse fonema isolado dentro de uma palavra, ele é compreensível dentro da sílaba, né? Mas se eu trabalhar ele isolado, é muito difícil a criança compreender. Então, nós não devemos trabalhar ele isolado. Por exemplo, lá dentro do alfabeto, eu não posso trabalhar com a criança, por exemplo, assim, A criança não ouve o fonema isolado, sem estar dentro de uma palavra, sem estar ouvindo, ele é praticamente não auditível. Então, a criança não compreende esse fonema. Mas para ela aprender a ler e escrever, ela precisa compreender esses fonemas. Então, como é interessante esse nosso trabalho, né, professores? Fazermos a criança compreender esses fonemas. Por isso, professores, que quando eu falo para vocês que quando a criança conhece o alfabeto de cor e salteado, não me garante que ela vá aprender a ler e escrever, é porque quando ela conhece a letra, o grafema, apenas, aquele grafema, quando ele é isolado, ele apresenta um som, quando ele está solto. Mas quando ele está composto lá dentro da palavra, eu quero que vocês compreendam isso. Quando o B está solto, ele é B. Quando ele está isolado da palavra. Mas quando ele está lá dentro da palavra bala, ele não é mais pronunciado como B. A pronúncia dele é apenas... Vocês compreenderam? É apenas um movimento da minha boca. E isso é praticamente imperceptível para minha criança. Então, quando a criança já tem essa sensibilidade de perceber esse movimento da boca, a criança já está com uma sensibilidade auditiva muito grande, professores. Isso é muito importante. É necessário um ensino explícito do grafema para o fonema. Então, quando eu for fazer essa transposição, professores, eu preciso estar mostrando muito para minha criança, lá dentro das palavras, quando eu vou estar sistematizando já com a criança esse grafema e o fonema eu tenho que estar mostrando a palavrinha já para a criança, estar conduzindo nessa compreensão, para que ela compreenda que aquela letra, quando aquela letra está isolada, ela tem aquele formato, ela tem aquele nome, mas quando ela está lá dentro da palavra, ela é pronunciada daquela forma, daquele som, que quando aquela letra está lá sozinha, ela é um F, mas quando ela está lá dentro da palavra faca, quando eu falo ela é... A criança nós temos que fazer a criança compreender isso, professores, que ela entenda tudo isso. Nós temos que fazer as nossas crianças descobrirem que as palavras contêm fonemas, que são as unidades menores.
Compreender que as palavras são compostas por uma sequência de fonemas organizados de forma de esquerda para a direita. Muitas vezes as crianças, quando elas trocam as letras, professores, por exemplo, na palavra prato, e elas vão escrever, elas escrevem parto. Elas não ouvem a organização das palavras, dos sons corretos dessas letras. Então, não está numa organização mentalmente correta desses sons. Então, nós temos que sistematizar esse ensino da letra, da onde ela começa, e a palavra começa da esquerda para a direita. Nós temos que explicar isso para as nossas crianças. As crianças também, nós precisamos explicar que elas percebam que os fonemas têm identidades separadas, que elas percebam que essas identidades é mais fácil de ser percebidas ao direcionar a atenção para a pronúncia dos fonemas. Nós precisamos explorar, comparar e constatar o ponto e o modo de articulação, como a minha boca é articulada. Que os fonemas são melhores distinguidos pela forma como os fones são articulados do que pela forma como soam. Essa forma abstrata, professores, é muito difícil a criança compreender. Então, aqui embaixo eu deixei como sugestão em vermelho, que para uma sala de infantil 5, de alfabetização, nós precisamos ter isso, professores. Um espelhinho, para que a criança possa olhar a sua boca, como ela articula-se ao falar um fonema, como a boca abre para falar a palavra bala, como a boca abre para falar a palavra boca, fazer essa comparação, que a boca abre da mesma forma, para falar a palavra faca, fio, foi. Então, a criança consegue perceber os fonemas nas articulações da boca melhor do que nos sons abstratos. O som é mais abstrato do que a articulação. Então, o espelhinho é uma forma mais visual para a criança estar percebendo a articulação da boca. Então, aqui nós temos atividades de consciência fonêmica, aprender a concentrar-se na síntese de palavras e na análise dos fonemas a partir das palavras, ganhar familiaridade com o som de diferentes fonemas e a forma como são pronunciados dentro de palavras, compreender o sistema de escrita alfabético, entender que para nós escrevermos as palavras nós precisamos de letras e que são grafemas, que eu não posso escrever palavras com números ou com outros tipos de símbolos, preparar para a aquisição da leitura e da escrita. Então, toda essa consciência fonêmica me traz esse desenvolvimento, esse despertar para a compreensão futura do sistema de escrita alfabético. Aqui nós temos algumas brincadeiras, sugestão para vocês estarem fazendo lá com as crianças de vocês. Adivinhe quem é. Em rodinha você coloca as crianças, né? O professor deverá descobrir o nome de um amiguinho pelo som. Então, eu dei um exemplo aqui. Você vai falar, aqui na sala nós temos uma criança que começa com Você fala apenas o primeiro fonema. E as crianças vão ter que descobrir que ali naquela sala tem a Maria, a Milena, o Moacir. Vocês percebam que nós já trocamos as vogais, porque nós queremos que as crianças compreendam o primeiro fonema, que elas comecem a refinar essa compreensão fonológica. Porque se eu deixar sempre... por exemplo, aqui o ma, eu vou estar trabalhando as aliterações. E aqui eu quero que a criança compreenda
a primeira letrinha, o primeiro fonema, o primeiro som, que é o M, né? E quando o M é pronunciado dentro da palavra, é né? Apenas essa abertura, apenas essa articulação da minha boca. Maria, Milena, Moacir. Então, muitos autores, muitos estudiosos nos alertam para nós não trabalharmos os fonemas separados pela essa dificuldade de compreensão dos fonemas isolados, abstratos. Então, sempre dentro de palavras, professores, sempre dentro de palavras, fazendo essas brincadeiras. Aqui embaixo nós temos uma outra atividade de sugestão. Então, nós temos várias atividades de sugestões. Também uma brincadeira que a gente pode estar variando. Estou pensando numa fruta. Essa fruta, eu dou o significado dessa fruta, por exemplo, ela é vermelha, ela tem sementinhas preta, tem uma casquinha verde, começa com o som As crianças têm que identificar, né, que é melancia. Posso estar trabalhando com animais. Lá em casa tem um animalzinho que é muito lindo, ele é fofinho, ele é amarelo, tá? E ele começa com o som que é gato. Então, fazer essas brincadeiras para a criança estar refinando a consciência auditiva do fonema. Aqui também nós estamos trabalhando uma outra brincadeira. Então, são sugestões, professores, de como desenvolver a consciência fonêmica, né, do fonema, da menor unidade da palavra. Aqui também nós temos um exemplo de uma brincadeira onde nós podemos acrescentar fonemas, retirar fonemas e transformarmos palavras. A palavra oca, se eu acrescentar o ela vai virar o quê? As crianças auditivamente vão ter que descobrir que essa palavra vai virar foca. Na palavra uva, se eu acrescentar o som ela vai virar o quê? Luva. E assim por diante, professores. E dessa forma, então nós fechamos aqui a nossa última hierarquia da consciência fonológica, que nós vamos estar desenvolvendo lá no final do ano letivo, do Infantil 5, professores. Quando as crianças já se apropriaram de todas as primeiras hierarquias, quando as crianças já sabem o que são frases, quantas palavras tem dentro das frases, quando as crianças já sabem os tamanhos de palavras, que elas já sabem contar os tamanhos das palavras, quando elas já sabem identificar as aliterações auditivamente, as rimas auditivamente, aí eu vou introduzir os fonemas. Quando as crianças se apropriarem dos fonemas, professores, aí praticamente as crianças já estão lá no nível silábico alfabético e alfabético. Essa criança, ao ingressar no primeiro ano, ela estará num nível muito elevado de compreensão da consciência fonológica. Uma sistematização adequada, bem estimulado dentro das habilidades do sistema de escrita alfabético, essa criança em poucos meses estará com uma leitura fluente. Então, um abraço, professores, até a nossa próxima videoaula.